Abramos, queridos, a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Nós não apenas vamos dar sequência à exposição do livro de Gênesis, como será a segunda parte da exposição que iniciou-se pela manhã, tratando de um tópico doutrinário e da lei do Senhor aqui revelado nessa narrativa, que é a nossa relação como crentes com o trabalho e a prosperidade. Gênesis 39, leremos mais uma vez do versículo 1 ao versículo 6 e em seguida do versículo 21 ao 23. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor Potifar. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Agora o versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor, que o nosso coração esteja aberto, Senhor, pelo Teu Espírito, para ouvirmos a Tua palavra e sermos tratados naquilo que ela nos ensina. Na meditação e consideração, Senhor, desse ponto do Teu ensino, Senhor, da Tua lei revelada aqui nessa narrativa, Senhor. Quão maravilhoso, Senhor, são as narrativas, quão maravilhosas são elas, pelas quais o Senhor nos ensina verdades profundas, enquanto nós nos identificamos ou nos afastamos, Senhor, dos personagens que o Senhor aprova ou reprova. Que nós possamos olhar para eles, Senhor, pela ótica do Evangelho, através de Jesus Cristo, vivendo aquilo como bom, que é a imagem do nosso Senhor, e encontrando nele esperança e graça para a obediência a Ti. E aquilo que é mal, Senhor, para a confissão dos nossos pecados. E clamor e graça, Senhor, a Ti, para nós caminharmos em justiça e em santidade, confiados no mesmo Cristo que nos salvou, Senhor. Nós oramos pedindo essa graça em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje pela manhã nós iniciamos a exposição desse tópico que, como foi falado, perpassa toda a narrativa, o trabalho de José e a prosperidade de Deus sobre o seu trabalho. Como nós falamos, o Senhor abençoava o trabalho de José, ele se dedicava a esse trabalho e o Senhor o fazia próspero. Não necessariamente uma prosperidade para ele, mas uma prosperidade para aqueles a quem ele servia. Então o Senhor quer nos ensinar aqui, irmãos, sobre o trabalho e nos ajustar de forma adequada e prática e bíblica a nossa visão sobre prosperidade através desse exemplo aprovado que nós temos nesse homem piedoso e de fé, que é José, e mais do que José por si só, ele como um tipo de Cristo, padrão perfeito da lei. Nós vimos pela manhã, irmãos, os 3 primeiros ensinos sobre o trabalho, que são, primeiro, o crente é trabalhador. O crente preguiçoso é uma contradição grave de termos.
Pelo padrão piedoso que nós temos na Escritura Sagrada, irmãos, essa é uma conclusão devida. O crente, ele é trabalhador. E então, nós esclarecemos para a igreja alguns pontos importantes da relação do ser trabalhador e a piedade, o cuidado com algumas conclusões equivocadas sobre a impiedade e os homens são trabalhadores, e a proporção de tudo que o Senhor quer nas nossas vocações, então, o crente é trabalhador. O segundo ensino que nós vimos, irmãos, é que o povo de Deus deve ser excelente em seu trabalho, e a partir da inferência do texto, de José como um excelente administrador que ordenava tudo aquilo que lhe colocava e era um grande volume de coisas, nós devemos ser proativos, excelentes e organizados para atingir o fim de trabalhar como para o Senhor. E então o terceiro ensino que nós aprendemos, irmãos, hoje pela manhã, é que o povo de Deus deve trabalhar diligentemente, visando a excelência como ao Senhor e por isso com a organização, e de tal forma que até mesmo os ímpios perceberão a presença do Senhor na vida do seu povo, na diferença da postura e dos resultados. O que nós vamos considerar agora, irmãos, é a última doutrina, o último ensino sobre esse ponto do trabalho, antes de considerarmos a prosperidade. Por essa história, irmão de José, e a maneira como ele se destacou em um trabalho, ou, na verdade, dois tipos de trabalho, que provavelmente ele nunca havia feito de forma específica quando ele era filho, nós aprendemos também sobre vocação, qualificação e processo de lapidação que o Senhor faz em nossa vida por meio das nossas vocações, irmãos. Deus havia dado, queridos, inequivocamente uma vocação a José. Nós sabemos qual é, porque nós sabemos o final da história. Deus havia separado José, desde o ventre de sua mãe, para ser o príncipe e governador do Egito, por meio de quem ele salvaria inúmeras nações naqueles dias, e em especial o povo de Israel. E nós vimos como que isso aponta para Cristo. Deus separou Cristo desde toda a eternidade para ser aquele príncipe da igreja, príncipe de Israel, que salvaria todo o seu povo, e povos gentios se chegariam a ele. Essa era a vocação inequívoca de José, aonde Deus queria levá-lo. Mas antes, irmãos, de José chegar lá, é importante nós considerarmos esse processo do trabalhar do Senhor na vida de José, porque é o mesmo na nossa vida. Antes de José chegar lá, Deus o fez filho. Antes de qualquer coisa, ele foi filho. Ele tinha que obedecer o seu pai. Ele tinha que trabalhar no serviço que o seu pai colocava. Depois, ele não foi imediatamente colocado como príncipe do Egito. Depois ele foi um escravo administrador na casa de Potifar. Então ele não foi imediatamente colocado como príncipe do Egito. Ele ainda foi administrador de uma prisão, sendo ele um prisioneiro. Percebe, queridos? Deus o foi conduzindo paulatinamente em vocações, muitas das quais ele nunca tinha feito. O fato, irmãos, de José ter sido chamado por Deus para ser governador do Egito não anulou os processos anteriores de preparação. Na verdade, irmãos, Deus usou isso. Deus o fez justamente visando prepará-lo, coração e habilidades. Quer na casa de Potifar, quer como auxiliar do carcereiro, ambos eram serviços de administração, de gestão, de cuidado com pessoas. Você percebe? Deus fez José passar por essas situações posteriores justamente para trabalhar nele, preparando para aquilo que ele chamou. Essas vocações anteriores, ou estes processos anteriores, irmãos, foram preparação, lapidação, ocasião de desenvolvimento de dons e de tratar do coração para a ocasião derradeira, para a ocasião certa, para a qual Deus havia derradeiramente chamado José. Percebe, irmãos? Mais do que estarmos na posição que nós achamos que devemos estar, que nós merecemos estar, o que eu acho que eu sou chamado para estar, Deus quer tratar o nosso coração. Sempre vai ser assim, irmãos. Se Ele não nos colocar em uma posição alta, sem ter o coração tratado, isso será para a nossa perdição.
E entenda aqui posição alta como não necessariamente financeira, embora também, ou numa empresa, embora também, ou numa profissão, embora também, mas em coisas básicas da vida. Às vezes você é um solteiro que você quer estar casado, e você ainda não encontrou com quem você casar, e aí vem a angústia, o desespero. Mas antes de Deus lhe colocar como casado, Deus lhe colocou como um solteiro, como um filho na casa dos seus pais. Ou então você casa e você quer ser mãe, quer ser pai, mas o Senhor vai e demora. Antes Ele quer lhe colocar na condição de marido, de esposa, e trabalhar no seu coração, e assim na profissão, e assim na condição financeira. Irmãos, José foi primeiro humilhado para ser exaltado, a fim de que ele tivesse um coração humilde quando ele fosse exaltado. Se o José, irmãos, tivesse sido colocado imediatamente na posição de príncipe do Egito, talvez, conhecendo o coração humano, ele se exaltasse. Mas ele foi colocado depois de todo o tratamento de Deus em vocação inferiores. E aqui eu falo inferiores em relação à derradeira que Deus o chamou. Em vocações que José poderia pensar assim, mas eu não fui chamado para isso. Eu sinto no meu coração que eu fui chamado para ser um grande líder. Vê os sonhos que eu tive. E cadê os sonhos que eu tive que não estão se concretizando? Mas para chegar lá, o Senhor ele precisou tratar o coração dele. Nessas vocações inferiores, irmãos, seu coração foi tratado para a humildade. Mas não apenas isso. Você percebe que em cada uma dessas situações inéditas para José, o Senhor, em cada novo desafio, José foi capacitado pelo Senhor. O Senhor capacitou José. Como Matthew Henry disse, Deus com certeza qualificará os homens de uma maneira ou de outra para o plano que Ele tem para cada um deles. Deus fez a mesma coisa, irmãos, com homens que Ele usou em seu reino. Ele fez isso com Josué, Ele fez isso com Gideão, Ele fez isso com Samuel, o profeta, fez com Davi, fez com o profeta Oséias, fez com Pedro, fez com Paulo e fez inclusive com o nosso Senhor Jesus. Antes dele ser o Messias, no sentido do ofício público dele, do ministério público dele, ele foi filho, e filho de um carpinteiro, e exerceu o trabalho com o seu pai. E ele, antes de ser aquele que iria ensinar, como sendo a revelação em pessoa da glória de Deus, de quem Deus é, ele aprendeu a lei como uma criança que ia sendo instruída. Você percebe que é próprio, irmãos, do trabalhar de Deus na nossa vida? E que não importa qual seja a ocasião que o Senhor nos coloque, se Ele quer que nós passemos por aquele momento transitório ou de preparação, Ele vai nos capacitar. Todos, absolutamente todos, passaram pelo mesmo processo e Deus capacitou a todos. Os privou de fraquezas, como o caso de Pedro? Não. O processo envolveu expor as fraquezas de Pedro e fortalecê-las. Os privou de pecados, como no caso de Davi? Não. Mas em todo, jamais o Senhor abandonou, irmãos, conduzindo-os ao uso derradeiro que Ele queria deles no seu reino, irmãos. Por isso, crente, não seja incrédulo quanto à capacitação necessária naquilo que Deus quer fazer por meio de você, em qualquer que seja a área, em qualquer que seja a vocação. Ele continua capacitando o seu povo por meio do Espírito do seu Filho Jesus Cristo. Ele continua enchendo de graça. E note, querido, aqui nesse processo de transição, de formação, note que mesmo sem estar onde ele achava ou poderia achar que merecia estar, José foi diligente. Em cada ocasião, ele não fez aquele momento de transição de forma preguiçosa, descontente, murmurosa. Não, irmãos. Ele foi diligente como filho, então foi vendido pelos seus irmãos, agora é escravo. Estou como escravo, fazer o quê? E faço tudo reclamando, e faço de qualquer jeito. Não. Ele fazia com excelência tal, e tal organização, e tal produtividade, e tal performance,
que viam Deus estar com ele, mesmo sendo um escravo. E como prisioneiro e auxiliar do carcereiro, também. Em cada momento anterior daquela vocação derradeira que Deus estava conduzindo José, ele foi diligente. Não é apenas o lugar que estamos ou se estamos fazendo o que nós queremos, queridos, mas se nós somos fiéis e diligentes onde Deus nos colocou, na posição que Deus nos colocou, naquele momento. É isso que significa, irmãos, ou pode ser aplicado o ser fiel no pouco, para que o Senhor venha nos colocar sobre o muito. Porque se você ainda não entendeu, meu querido, se você não deixar Deus trabalhar no seu coração em situações prévias daquela que você acha que é o seu lugar e a sua posição, o seu coração vai se perder se chegar no tempo que você quer. Foi custoso para o Senhor tirar José do cárcere? Não. Num dia ele era prisioneiro. No outro dia o Senhor levou para príncipe de Faraó, do Egito. O braço do Senhor estava encolhido para ele fazer a qualquer momento? Não. Mas ele fez na hora certa. O braço do Senhor está encolhido para lhe tirar da situação que você acha que é inferior a que você foi chamado? Não. Se de fato você foi chamado para alguma posição na vida, na dinâmica da existência humana, ele pode fazer a qualquer momento. Se ele ainda não o fez, é porque ele tem mais um cadinho de tratamento no seu e no meu coração. Tem mais um pouquinho de tratamento. Até o nosso coração está preparado, irmãos. Se nós não entendermos isso, irmãos, simplesmente nós paralisaremos a nossa vida por não estarmos onde nós gostaríamos de estar, no tempo que nós queremos estar. E os que caírem nessa armadilha do coração não admitirão a formação necessária em processos anteriores e necessários e caminharão em descontentamento, murmuração, em alguns casos até, e eu não estou exagerando, em apostasia. Porque onde a murmuração vai dar? Quando ela toma conta do coração. Se você tem nutrido descontentamento e murmuração constante pela posição que você está, cuidado. Olhe mais o que o Senhor quer trabalhar na sua vida nessa posição que você está agora, enquanto você clama a Ele, se for da vontade dEle, lhe colocar onde você acha que deveria estar. Porque, como nas casas das codornizas, irmãos, se insistirmos em algo que não é o que Deus quer, ou fora do tempo que o Senhor quer, Ele vai lhe dar. Pode ter certeza. Mas não vai ser como resultado da bênção e do trabalhar dEle. Mas para fazer sair até pelos nossos narizes aquilo que a gente queria, como juízo. E vai valer a pena? É isso que nós queremos? Não. Então devemos desejar o que o Senhor quer, irmãos. Ter o nosso coração trabalhado na condição que o Senhor nos colocou naquele momento. Por isso, meu irmão, eu não sei onde Deus irá lhe colocar ainda. Ou talvez se você não está na vocação derradeira que Ele teve para você e você sente isso e lhe incomoda, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Você não deve ser consumido por descontentamento no processo e preparação dele. Corresponda à preparação dele. Como José, pela graça que abundou nele, correspondeu a essa preparação. Também você não deve temer se ele colocar em alguma condição de que você não vai conseguir fazer. Porque, de fato, meu querido, se você pensar que consegue fazer tudo, a gente não entendeu o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou, que sem mim vocês não podem fazer nada. E isso inclui não apenas coisas espirituais para a nossa salvação, irmãos, isso inclui coisas para essa era. Nenhum homem é capaz por si mesmo de fazer alguma coisa se não for o Senhor que lhe abençoar e capacitar, como ele fez com José, como ele fez com todos os homens. Então, meu irmão e minha irmã, sejamos diligentes em cada
momento que o Senhor colocou em sua vida, na condição que o Senhor lhe colocou. Seja esforçado em cada posição que Deus colocar você. Aprenda tudo o que você deve aprender e seja o melhor no que você fizer, não para a sua glória, mas para a glória dele. E em tudo isso, você deve fazer buscando graça para preservar na vocação que Deus lhe colocou hoje. Busque graça em Cristo. Olhe para o teu Senhor. Você não vê essa inquietação no coração de Cristo? Até os 30 anos, poderíamos dizer, ele fez o que ele não era derradeiramente chamado para fazer. O ministério público como Messias, o Cristo. Mas 30 anos pacientemente sendo trabalhado pelo seu Pai, o Senhor Deus, Deus Pai. Mais uma vez, o caminho do povo de Deus não vai ser diferente do caminho do nosso mediador. Se assim foi com ele, irmãos, assim será conosco. Então, isso aqui é para todos nós, mas em especial os jovens que ainda vão dar passos na vida ou que já deram alguns passos e estão inquietos, querendo mais, inquietos com a condição. Acalma o teu coração no Senhor. Olha onde o Senhor te colocou. Viva aquele momento. Aprenda e seja o melhor na posição que Deus lhe colocou. Quando o fruto brotar, aí o Senhor vai levar para outra. E vai brotar outro fruto. Ele vai ter o que ele quer, aí ele vai levar para outra. Até preparar para o momento certo. Coração preparado. Habilidades preparadas. Chegou o momento. Na providência dele. Essa então, irmãos, é a quarta doutrina sobre o trabalho nesse texto. Mas aprendemos também aqui, irmãos, sobre prosperidade. E é difícil falar, irmãos, sobre prosperidade, não porque não seja um assunto que a Bíblia não trata, mas por causa da doutrina satânica da teologia da prosperidade, que maculou totalmente esse ensino. E basta falar um pouquinho de prosperidade, que pelo menos quem tem uma mentalidade mais bíblica, reformada, já começa a ficar preocupado. Peraí. Mas sim, irmãos, a Escritura ensina sobre prosperidade. Na verdade, é dito que o fruto ordinário, e Provérbios é um dos textos que mais ensina sobre isso, Eclesiastes também, o fruto ordinário e esperado do trabalho é a prosperidade. Você tem isso pela revelação, você tem isso como constatação da experiência humana, ao ponto de um sociólogo ímpio, embora com um pressuposto equivocado, ter constatado que as nações protestantes reformadas, em especial calvinistas, prosperaram no trabalho porque eram diligentes trabalhadores. É o fruto ordinário, irmãos. E eu falo que é ordinário, queridos, porque nesse mundo em queda, muitas vezes, trabalhadores dirigentes não prosperam material e financeiramente. Aqui está um exemplo. A depender da sua vocação ou da posição que o Senhor não colocou, você vai ser e tem de ser o mais excelente trabalhador. Mas você pode trabalhar mais do que muito bilionário e não ser bilionário. No que diz respeito à prosperidade financeira. Você pode se desgastar muito mais em sua alma e em seu corpo e ser um diligente trabalhador, mas não prosperar tanto material e financeiramente. E isso tem a ver com a providência, saiba, do Senhor, tem, mas também tem a ver com as frustrações fruto da queda, que não correspondem imediatamente ao que deveriam ser nesse mundo e nessa era. Todavia, irmãos, há um detalhe aqui no texto que deixa claro qual deve ser a nossa visão sobre prosperidade, a visão que nós devemos ter. E é esta: a causa da prosperidade do povo de Deus é a presença favorável e livremente graciosa de Deus por meio de Jesus Cristo, e não algo neles mesmos. E não algo neles mesmos. A visão carnal vai ensinar que a prosperidade está associada a algo em você, mas não está em você. A todo instante o texto diz que quem foi que fez José prosperar? A todo instante o Senhor fez José prosperar.
O Senhor fez José prosperar todo instante, irmãos. Por isso, Mestre Henry falou acertadamente, é a presença de Deus conosco que torna próspero tudo o que nós fazemos. E como eu falei, irmãos, a prosperidade ela se tornou algo vulgarizado pela demoníaca teologia da prosperidade. Eles reduzem o evangelho e o nosso relacionamento com o Senhor a mera prosperidade financeira ou carnal, material. A prosperidade do trabalho de José, irmãos, olha que coisa interessante, não o enriqueceu. Ele foi próspero, mas não foi rico. Nem livrou ele dos sofrimentos, como a teologia da prosperidade vai ensinar. O Senhor fez prosperar. Mas pense num caba que sofreu. E assim, irmãos, nós devemos entender esse assunto. Mas é uma outra orientação aqui, irmãos, antes de nós chegarmos a algumas aplicações sobre a nossa visão verdadeira. E a segunda doutrina, o segundo ensino aqui, eu cito pelas palavras de Matthew Henry, é que a prosperidade dos ímpios é, de uma maneira ou de outra, fruto da bênção do Senhor que está na vida daqueles que são fiéis e que estão junto a estes ímpios. Porque isso é outra coisa que é ensinada aqui, irmão, no texto. O Senhor abençoou o egípcio Potifar, um ímpio. Abençoou o carcereiro Mó, um ímpio. Por meio e por causa de quem? José. E ainda que ele imediatamente não fosse o que desfrutava da prosperidade e das riquezas materiais e tudo mais que vinham disso, aquilo voltou em algum benefício para ele. Nos dois casos, o Senhor fez com que esse trabalhar diligente, a bênção dele, desse e gerasse graça, o texto diz, graça aos olhos de Potifar, graça aos olhos do carcereiro, isso é, eles passaram a tratar com bondade, e toda aquela aflição foi ainda um pouco mais suavizada na vida de José. Mas aí nós aprendemos uma coisa com isso, irmãos. Se Deus abençoa financeiramente alguém, não é necessariamente sinal do favor gracioso de Deus. Deus abençoou Potifar. A graça dele estava sobre Potifar? Não. Deus abençoou o carcereiro Mó. O favor redentivo e gracioso do Senhor estava sobre o carcereiro Mó? Não. Mas estavam lá prosperando. Sabe qual é o sinal gracioso, irmãos, de Deus que você encontra em José? Não é simplesmente a prosperidade no seu trabalho, mas é uma marca que vai se repetindo em cada capítulo da narrativa de José. Santidade. Essa é a maior prosperidade que um homem pode ter, a tal ponto que o nosso Senhor Jesus diz de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A tal ponto que ele manda muitos ricos venderem seus bens todos e segui-lo. Ao alertar que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O Senhor jamais condenou a prosperidade financeira, porque é Ele que dá. Inúmeros homens piedosos foram ricos na Bíblia e na história da igreja, e eles usaram essas riquezas para a expansão do reino. Mas quando nós vemos que o Senhor abençoa os ímpios financeiramente e os fazem prosperar, nós devemos botar um pezinho com cuidado antes de dizer que a prosperidade financeira sempre é a bênção favorável e graciosa de Deus. É a bênção da bondade providencial, mas graciosa, redentiva, não. Um ímpio pode prosperar financeiramente, mas jamais prosperará na santidade verdadeira. E é um sinal de alerta, irmãos, para o povo de Deus. Quando nós prosperarmos financeiramente, ou profissionalmente, ou academicamente, ou em situações de vida, e a prosperidade está esbanjando, mas o nosso coração está longe da santidade, é um sinal de alerta. Cuidado, a coisa não está indo bem, embora a prosperidade material, temporal ou situacional esteja ali presente. A prosperidade de José na santidade, irmãos, foi o maior sinal da prosperidade nessa narrativa. Onde que você vê o ápice da prosperidade do trabalho de José? Ele fez tudo prosperar com Potifar, ele fez tudo prosperar com o carcereiro Mó.
Mas o ápice, a beleza e a glória dessa narrativa está quando José resistiu à tentação do pecado da esposa de Potifar. Esse homem prosperou em santidade. Essa é a maior marca, irmãos, do favor do Senhor. Aprendemos também, irmãos, aqui, que a prosperidade não é o mesmo que a ausência de sofrimento. José prosperou em meio a sofrimento. É mais uma refutação da heresia da teologia da prosperidade, que vai falar sobre a prosperidade não só financeira e material, mas a ausência de sofrimento, como se você é crente, você não pode sofrer. E José é amado, ou mais do que José, e o nosso Senhor Jesus Cristo, que também nos lembra, irmãos, sobre essa questão do favor de Deus como a marca que gera a prosperidade. Porque a presença favorável de Deus, irmãos, é o que gera a prosperidade financeira, mas nem sempre a prosperidade financeira é sinal do favor de Deus, como nós acabamos de falar. E nem sempre a não prosperidade financeira é sinal do favor de Deus. O Senhor Jesus Cristo foi um homem pobre, mas era o filho amado em quem o Pai tinha prazer. Mas não deixou, como Isaías 53 e o Salmo 22 fala, ele não deixou de prosperar no que Deus mandou ele fazer. Ele não prosperou? Está aqui. O povo dele, os eleitos sendo chamados, a redenção sendo consumada, Cristo prosperou, embora não tivesse onde reclinar a cabeça. Você percebe que a nossa visão de prosperidade, irmãos, tem que ser muito mais ampla do que só a questão temporal, do que só a questão financeira, do que simplesmente a sua conta bancária está cheia, do que você jamais pegar uma doença. E é interessante, irmão, sobre essa questão do sofrimento, prosperidade, tudo dá certo, não dá certo. Quando você chega em Hebreus, capítulo 11, quando vai falar dos nossos irmãos na fé que perseveraram. É interessante que chega no finalzinho, depois de ele falar detalhadamente alguns por nome, e aí o autor vai e fala atacado, né? De alguns, aí coisa interessante, ele fala, de alguns que fecharam bocas de leões, passaram pelo fogo e não foram queimados, venceram exércitos. Aí você vai, é isso aí, é isso que eu quero, é vitória. Aí daqui a pouco ele fala, e pela fé passaram pelo fio da espada e foram martirizados e morreram. A mesma fé deu vitória temporal. A mesma fé fez eles passar por sofrimento, lhes dando também vitória, mas não segundo a carne, segundo o nosso Senhor. Tudo pode dar certo temporalmente na sua vida. E Deus está em desagrado com a sua pessoa. O contrário também é verdadeiro. Deus pode se agradar de você, porque você está em Cristo. E você o teme. E você sinceramente está buscando fazer aquilo que é do agrado dele e confiado no poder do Espírito. E ainda assim, temporalmente, você sofrer muitas coisas. Financeiramente, na saúde, em situações. Toda a prosperidade, irmãos, vem do Senhor. Mas é boa quando ela vem sob o seu favor em Cristo. Por isso, meu querido, nós devemos considerar, nós temos buscado a prosperidade de forma adequada. Temos olhado tão somente a prosperidade como se ela fosse a questão financeira. Mais uma vez, alargue as suas riquezas. Faça o melhor para a sua família. Os homens precisam ser encorajados a isso. Eles são em nossa igreja. Cada vez mais homens devem ser trabalhadores diligentes ao ponto que suas esposas possam ficar seguras, seus filhos seguros. Mas se você alargar suas riquezas e perder muita coisa no caminho, qual é a prosperidade? Você busca a prosperidade à custa da presença favorável de Deus, à custa de fazer aquilo que é do agrado dele, à custa da comunhão com ele, privada e os meios de graça público. Você busca a prosperidade pela prosperidade, para ter o seu nome
entre o rol da glória dos homens desta era? Você julga a prosperidade tão somente como algo temporal, ou também você entendeu que a prosperidade é o sucesso na alma espiritual? A prosperidade, sobre o desagrado de Deus, meu querido, não é uma bênção. Se você o quiser, Ele vai dar, mas será juízo. Essa presença favorável de Deus, irmãos, só há em Cristo Jesus. E se você não teme ao Senhor ainda, você não crê no Senhor ainda, e você tem lidado com a busca do Evangelho como se fosse uma busca do tirar de sobre você os seus problemas, pare agora. Porque não é isso que o Evangelho oferece. A presença favorável do Senhor, que faz um prosperar de verdade em qualquer área que o Senhor assim desejar e quiser, ela vem somente em nosso Senhor Jesus Cristo. Crente, será que a sua prosperidade está refletindo a santidade de Deus? Ou é a busca por glória pessoal? E se você, mais uma vez, não está em Cristo, nenhuma prosperidade verdadeira é possível. A verdadeira. Então reconcilie-se com Deus por meio de Cristo Jesus. E nós, igreja, olhemos para a prosperidade da forma certa. Se o Senhor lhe abençoar financeiramente, amém. Mas se certifique que o favor dele está sobre você e que você está buscando agradá-lo em Cristo Jesus. Se o Senhor não lhe abençoar financeiramente ou na sua saúde, isso não impede você ser próspero em outra área, como foi com José. Seja fiel ao teu Senhor, que te colocará no tempo certo, na ocasião certa, onde Ele quiser. Se momentaneamente em uma situação de sofrimento, para depois em uma situação de gozo, amém. Se por muitos anos em uma situação de sofrimento, de privações, amém. Que a tua alma, como disse João, na segunda ou terceira carta, não me lembro agora, que a tua alma seja próspera em toda e qualquer situação. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, obrigado por nos ensinar sobre esse tema, Senhor, que é tão distorcido pela nossa carne, tanto a do trabalho, Senhor, quanto a preguiça, o desleixo, o desprezo pelas vocações intermediárias que o Senhor nos coloca na preparação. Murmuração toma conta do nosso coração, Senhor, nos perdoa por isso. Também nos perdoa, Senhor, se até aqui nós temos nutrido visões carnais e indevidas, Senhor, da prosperidade. Faze o teu povo próspero, Senhor. Se tu quiser abençoar as famílias dessa igreja local financeiramente, faze-a próspera. E que nós não nos esqueçamos do Senhor, conforme o Senhor alertou Israel. Porque também, Senhor, é um pecado comum na prosperidade. É o Senhor nos abençoar e nós esquecermos de Ti, Senhor, como Israel fez. No sofrimento e na privação nós olhamos para Ti. E quando o Senhor nos abençoa, nós nos esquecemos da fidelidade, da perseverança na piedade que outrora estava presente, Senhor. Livra-nos disso, se porventura o Senhor nos fizer prosperar temporalmente em alguma área da vida. E faze, Senhor, a nossa alma próspera diante de Ti por causa de Jesus Cristo, Senhor. Nos dá todas essas bênçãos para a nossa alma por causa dEle. E que nós olhemos para Ele como nosso padrão e como a fonte e poder para a santificação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.